Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para o nosso primeiro programa, Papo de Negócios e Franquia. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui inaugurando o programa no Estúdio I, a convite aí do Figueiredo, do Fatioli, da Natália e dessa equipe maravilhosa aqui do Estúdio I. E eu estou junto aqui com os meus parceiros nesse projeto, o Diego da Trivia, que é um parceiro nosso há muito tempo. Queria que você falasse aí umas palavrinhas aí, ô Diego. Primeiro, o Paulo ficou emocionado aqui no primeiro programa, já chamou a estação I de Estúdio I, né? Percebe que o cara tá realmente emocionado. A gente apostou errado. Tudo bem. Pois é, mas realmente... Bola fora na primeira. Faz parte, é o primeiro programa. Mas é isso, é um prazer enorme estar aqui. A gente agradece por essa oportunidade da Estação I. A gente vai fazer o possível para que esse projeto cresça cada vez mais. E aqui o papo é realmente sobre franquias, negócios, empreendedorismo, oportunidade de negócios, e o que a gente puder falar, a gente vai falar aqui durante essa 1 hora, toda terça-feira a partir das 7. Bom, vou apresentar também o Felipe da Global Franchise, que também é parceiro aqui nesse projeto. Fala um pouquinho aí, Felipe. Bom, para resumir, eu faço a palavra de vocês, as minhas, já que vocês já falaram bastante. É um prazerzaço fazer parte desse projeto. Estamos começando, tomara que a gente consiga trazer um conteúdo sempre bom e relevante para vocês e que vocês gostem. É isso aí, vamos embora, vamos começar. Bom, todo o programa nosso vai ter entrevistados que a gente vai trazer, pessoas que são expoentes do mercado aí de negócios, de varejo, empresarial. E nós trouxemos aqui para inaugurar o primeiro programa um casal que trabalha já há muitos anos na área de medicina avançada. Eu queria apresentar aqui o doutor Alexandre e a doutora Adriana da Procel, que vão depois fazer uma entrevista aqui com a gente. Muito prazer, doutor. Opa, o prazer é nosso de ser recebido aqui num programa inaugural. Conhecemos o trabalho de vocês há muitos anos, sabemos do pedigree aí da Global Franchise, que há mais de 30 anos no mercado, dando oportunidade para as pessoas começar o seu próprio negócio, dando oportunidade dos franqueadores, as pessoas terem um negócio e poder transformar isso em franquia. Então você já realizou o sonho de muita gente. O nosso, espero que também venha com a sua ajuda, com a ajuda da parceria que vocês têm aí com esse pessoal focado nessa área de negócios. A doutora Adriana é a nossa mentora aqui, não só intelectual, mas criativa. Ela é nosso espírito de marketing, sempre inovando, trazendo novidades. E hoje nós vamos falar um pouquinho de mais essa novidade que nós estamos colocando aí no mercado para ajudar, melhorar tanto na qualidade de vida das pessoas, quanto em prevenções, e veremos aqui o que ela tem a falar. Vamos lá, doutora. Para ter falado tão bem assim, acho que ela deu um cutucão aqui embaixo da mesa, hein? Não, eu não Ela tenho que mais manda. nada a falar, né? Ela que Ele já manda, pegou o já deu microfone, pra eu falei perceber. que não podia dar o microfone para ele. Não, mas assim, eu acho que a gente vem com uma proposta diferente, ele já falou tudo que eu penso também da Global, mas a gente está vindo agora com uma nova proposta, aproveitando essa fase agora, que é uma época onde a gente está vivendo uma crise, que muita gente está sem o que fazer, está sem onde trabalhar, sem ideias, não está chegando a luz no fim do túnel. Quem sabe a gente consiga ajudar essas pessoas a encontrar uma solução na vida delas, e uma solução gostosa, uma coisa bem legal da gente trabalhar. Vamos ver se a gente, com isso, inspira algumas pessoas por aí. Muito bom. Falou bonito. Muito bom. Bom, gente, antes da gente entrar na entrevista em si, todo o programa nosso, a gente vai comentar um tema de momento, né? E o tema de momento hoje é essa crise que nós estamos vivendo, política e Esse momento que dura aí 30 anos. Realmente já faz alguns anos, mas a gente vai discutir um pouquinho aqui como é que a gente aproveita essa situação e tira proveito dela, né? Como é que a gente pode sair disso, né? No fundo, uma crise de mercado, política, econômica, como a gente está passando, eu costumo comparar como uma turbulência de voo, né?
quem tem medo de voar de avião, quando volta de cruzeiro, você está naquela sua zona de conforto, né? E quando vem uma turbulência, principalmente turbulências fortes, você realmente não consegue dormir a bordo e aí você fica realmente preocupado com o que vai acontecer e se ajusta. Enquanto não passa a turbulência, você fica de olhos bem abertos e começa a repensar em tudo na sua vida, né? Dependendo da turbulência, você pensa muito, né? Assim é nas empresas, né? Nessa hora, a gente tem que parar para pensar as nossas estratégias de mercado e buscar saídas para minimizar a situação de desconforto. É uma grande oportunidade para a gente corrigir a nossa rota, para reduzir os gastos, para buscar alternativas de mercado e dar atenção para os nossos clientes, negociar com fornecedores, enfim, melhorar nossa eficiência. Eficiência é a palavra-chave que eu acho que é do Brasil do futuro. O Brasil ele tem um pecado crônico, que é a falta de produtividade, em parte pela acomodação dos empresários, mas em parte pela ineficiência do nosso governo. Nós temos que fazer nossa parte, que é aumentar a nossa produtividade. Hoje, um quinto da produtividade brasileira, a produtividade brasileira hoje é um quinto da produtividade americana. Quer dizer, isso é um negócio absurdo. Um projeto que nos Estados Unidos precisa de 20 pessoas para executar, no Brasil precisa de 100 pessoas. O mesmo projeto, acredite se quiser, isso é estatística, isso é provado. E o pior é que nessa proporção era a mesma há 50 anos atrás. Quer dizer, há 50 anos atrás, em 1965, nós tínhamos a mesma diferença de produtividade que nós temos hoje para os Estados Unidos. Quer dizer, nós não conseguimos melhorar absolutamente nada, né? Nós jogamos fora 50 anos de vida do nosso país. Essa realidade nos força a repensar o nosso modelo de país e negócio. Como é mais difícil mudar o país, podemos pelo menos mudar o nosso negócio e aumentar radicalmente a nossa produtividade. Primeira medida é investir na contratação de uma equipe melhor e mais capacitada. O que, convenhamos, já não é fácil. Mas está mais fácil encontrar mão de obra de qualidade hoje com a crise. Este é o maior investimento de qualquer empresa. Em seguida, dar um treinamento profundo que torne a nossa mão de obra eficiente. Não acostumamos treinar muito, a gente não tem esse costume de treinar muito, é pegar a pessoa e mandar ela começar a trabalhar. E isso faz as empresas perderem muito tempo e dinheiro. Um bom treinamento acelera o aproveitamento adequado das pessoas e é um ótimo meio de avaliação final do candidato. Isso vale muito para as franquias, né? Franquia é eficiência, é treinamento. A gente insiste muito isso nos projetos para que o franqueador trabalhe muito essa parte inicial, né? A maioria dá um treinamento superficial, o que é um erro crucial para o bom desenvolvimento da franquia. E num treinamento aprofundado, pode-se avaliar com mais cuidado o candidato e até chegar à conclusão se ele tem ou não o perfil para ser um franqueado adequado, né? Crescer na crise é uma grande oportunidade de mercado. Então, a gente tem que estar preparado para aproveitar esse tipo de oportunidade. É oportunidade para encontrar melhor pontos comerciais, negociar o investimento em equipamentos, instalações e até meios de comunicação. No fundo, até era bom a gente discutir um pouquinho isso, que a gente está vendo hoje que os clientes que nós temos, que estão crescendo melhor na crise do que fora da crise. Porque na crise a gente consegue selecionar bons pontos comerciais e consegue negociar baixos aluguéis. Na crise você é obrigado a se profissionalizar também, né? Sim. Você vê que numa situação com o país crescendo, indo de vento em popa, você pode se dar o luxo de errar, que não vai te prejudicar, você vai ter um grande volume de vendas de qualquer jeito. Na crise você tem que ser certeiro, sempre. Um erro é um prejuízo grande e comparando também a produtividade brasileira com o americano, é um problema muito maior, que envolve infraestrutura, burocracia, as leis Sim, trabalhistas. tudo isso. É algo que é muito difícil para a gente mudar
no curto prazo. Eu vi também estatísticas que falam que a mesma diferença vai se manter pelos próximos anos. Nós temos poucas perspectivas. Não, eu acho que o Brasil ele tem muita dificuldade de mudar, porque as resistências às mudanças são muito Ainda grandes. mais na parte trabalhista, você lida com sindicato, que é o Você vê que a mudança país da lei com o maior que- número de sindicatos do mundo. a mudança da lei que passou aí foi aos trancos e barrancos. Né? Mas na realidade, assim, a gente precisa se profissionalizar sempre, né? Sim. O brasileiro, nós sentimos a crise, com certeza, e estamos sentindo, mas a gente não fez nenhuma demissão, por exemplo, porque sempre mantive a empresa sempre muito enxuta e fazendo as pessoas tentarem dar delas o melhor e o máximo possível. Então isso, assim, eu não precisaria contratar mais gente, superlotar a empresa e aí sentir muito mais na crise. Então, assim, quando você forma uma equipe colaboradora e parceira, essa equipe se mantém na crise motivada, que é o mais interessante. Isso é bom, isso é bom. No caso, você é exceção do mercado, porque o que a gente vê aí são as demissões nas empresas, muita gente voltando para o mercado, ficando desempregada, procurando oportunidade no mercado de trabalho, então você consegue uma mão de obra qualificada por um preço mais baixo. É até interessante o que a doutora Adriana comentou em relação a manter já uma equipe enxuta, que independentemente se há crise ou não, você faz com que essa equipe produza o que tem que produzir. O que a gente vê muito das empresas durante a crise é a hora que você enxuga e a hora que começa o vento a favor, você vê, pô, minha equipe consegue produzir com esse tanto de gente. Exatamente. Então, assim, é difícil hoje o empresariado... Na roda empresarial, muito grande. Então, Nossa, e é muito comum isso, né? Quando eu falo quais são as benéficias da crise, essa é uma. Você percebe que, pô, conseguimos trabalhar, sua equipe é o que estava você inchada, falou, né? Estava inflada Você está demais. vendendo muito, você vai contratando, vai colocando. Há uma empolgação do empresariado. Não treina a pessoa, porque aí volta aquele no investimento do treinamento, que é uma das vantagens da franquia, né? Você seleciona o funcionário, você seleciona melhor, você ajuda o treinamento a acontecer e isso faz com que você enxugue a equipe. Exatamente. Você fica uma equipe mais... Uma coisa que eu gostaria de colocar. Na crise, o empresário deve crescer ou deve ficar quieto esperando passar a crise? O que vocês acham? Crescer. Se Crescer. reinventar. Muito. Vamos torcer É para a que hora seja de assim. crescer. Mas eu Aumentar até as queria fazer um opções. comentário também, quando a gente falou muito aí dos Estados Unidos, né? Você deu a proporção de 1 para 5, foi isso, né? Isso. A gente produz 1/5 do que produz os Estados Unidos. Sim. Porém, lá na crise dos Estados Unidos de 2008, que antecedeu a nossa aqui, o que houve de fechamento de empresas também nos Estados Unidos, então eu vou ser um pouco do advogado do diabo. Eu queria ter a sua opinião em relação a isso, porque embora a gente esteja engatinhando o nosso Brasil, a gente está falando de 30 anos de história, como você falou que a gente jogou 50 anos no lixo, teve toda uma ditadura, a gente está falando de 30 anos que a gente começou a realmente ser um país de verdade com produção. Até então a gente pecava muito, pecava não, né? A gente era limitado a isso. Então, assim, a gente está aprendendo, mas os Estados Unidos também mostrou uma certa fragilidade. Talvez o brasileiro tenha o jeitinho, o brasileiro funciona muito para o empresariado também. Estados Unidos... O que você quer? A ideia é, nos Estados Unidos também na crise não soube lidar com a crise, acabou fechando muita empresa também, então acho que é válido o que a gente está falando para o Brasil, também é para os caras lá fora também, acho que assim, é difícil a gente saber lidar com a crise, o brasileiro acho que ainda tem o jeitinho de enxergar a oportunidade na crise, eu não enxergo muito isso em outros Eu países. diria que o Brasil Não ele tá sou dono da verdade, acostumado a lidar com Somos crise. sobreviventes. É isso. pouco Ele é mais diferente. calejado, né? Porque ele A vive gente- sob crise. A gente já pergunta quando é que é a próxima crise. Ela nunca acaba, na realidade, ela emenda uma na outra. Realmente eu nunca acabo. Mas eu acho que é importantíssimo o que a doutora Adriana estava comentando, e todos vocês concordaram, é na crise que a gente vê a diferença do empresário corajoso do empresário medroso. Por ser empresário já é corajoso, né? No Brasil é No um herói. Brasil, o Brasil é um herói. E se ele sobreviveu, ele realmente já é corajoso. E aí sim que é a oportunidade para ele poder acelerar. E nós temos algumas empresas que a gente tem acompanhado, inclusive clientes nossos, que têm aproveitado a crise para poder crescer. E eu acho que isso é bastante importante, entendeu? É aproveitar a crise, aproveitar que existem as oportunidades que estão escondidas dentro da crise, que é contratar melhor, que é buscar melhores pontos comerciais,
quer negociar melhor o aluguel, renegociar tudo que você está fazendo com os seus fornecedores, essa é a melhor hora para você diminuir o seu custo e aumentar a sua rentabilidade. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Concordo. Isso. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa que vocês queriam comentar em relação a essa crise, ao mercado, as oportunidades que elas Vamos pegar, aparecem. assim, óbvio que o nosso programa, o nome do programa já diz Papo de Negócios e Franquia, então vou falar um pouquinho do franchising, que embora a gente esteja atravessando aí uma fase complicada, né, já vem de pelo menos 4 anos aí que a gente está enfrentando isso, o franchise ele vem apresentando números sempre positivos. Então a gente pega, obviamente, a entidade máxima hoje do franchise é a ABF, então a gente trabalha com esses números oficiais. Segundo esses números, o franchise acabou de sair uma pesquisa recentemente, né, semana passada, sobre o segundo trimestre e deu 8,6% de crescimento no ano. Até gostaria que o Paulo, como é quase o papa das franquias aqui no Brasil, com 30 anos de ex-diretor da ABF, ex-diretor da ABF. Então, eu queria que você comentasse também esses números, porque a gente sabe que há fechamento de unidades, há fechamento de franqueadoras também, mas ano após ano, trimestre após trimestre, os números indicam que há um crescimento positivo muito acima do nosso PIB, que também não é assim também tão favorável hoje em dia, mas eu queria que vocês comentassem também esses números do franchise. O franchise, ele vem crescendo acima do PIB nos últimos 20 anos, e eu acho que isso vai se manter. Realmente, como é um setor que ele é mais organizado, mais eficiente do que o conjunto da economia, ele tem mais chance de crescer do que as empresas normais, na média, né? E o fechamento de empresas normais é muito maior do que o fechamento de franquia. Então, um índice maior de crescimento das franquias, eu acho que vai continuar acontecendo, pelo menos por muitos anos aí. A diferença de crescimento é que está talvez um pouco alta, né? A gente está vendo que as próprias franquias também estão sofrendo um pouco, logicamente, porque a franquia está dentro da economia. Então ela vai vender mais, vai vender menos, ela vai fechar algumas unidades, isso aí é normal, entendeu? Então é muito difícil essa mensuração, mas eu acho que a franquia passa a ser uma oportunidade na crise. Por quê? Porque na crise muitas pessoas perdem o emprego. E quando elas perdem o emprego e tem dificuldade de recolocação, a franquia passa a ser uma grande alternativa de renda que elas têm. Então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho poupado, eu vou pegar emprestado da família e vou montar um negócio, já que eu não consigo um emprego. E nós vamos falar aqui hoje inclusive, com a essa onda do saque dos FGTS, as contas inativas, valeu muito a pena. Nós vimos nos últimos anos, em grande parte impulsionado pela crise também, o boom das micro e nano franquias. Muita gente fala que no fundo essa pessoa está comprando um emprego. Como você vê isso? Eu vejo perfeitamente isso mesmo. A pessoa comprando um emprego enquanto a franqueadora está terceirizando uma área dela. Exatamente. Não deixa de ser ruim. Eu tenho a chance de escolher o meu emprego e vou pagar para poder trabalhar. Mas na cabeça do potencial franqueado, Paulo, quando você fala comprar o emprego e aquela liberdade que o cara fala assim, vou ter finalmente meu próprio negócio. E essa liberdade do cara, comprar o emprego, ter a liberdade, como é que funciona isso? Não, é muito ilusório, né? A gente mesmo que é empresário, a gente sabe que nós trabalha demais. Vai trabalhar mais que muito mais que qualquer funcionário. A gente trabalha de sábado, de domingo. A gente não dorme, a gente não dorme. O WhatsApp não desliga, entendeu? Então não tem jeito. Você ainda que faz negócio internacional, tem tudo as on time, o fuso. Não, você não para, dia e noite você não para. O que eu acho que o empresário tem de diferente, ele ganha um pouco mais de liberdade, e à medida que ele cresce, ele passa a administrar o futuro dele, ele passa a dominar isso. Como empregado, ele depende de outros. Eu sempre falei que ser empreendedor, com perdão da palavra, o tesão é muito maior, 4 vezes maior do que ser empregado. Só que a dor de cabeça é 8 vezes maior também, né, com certeza. Quando, por exemplo, você escolhe onde você quer seguir.
a gente tem um monte de gente que gosta da área médica e não se tornou médico, ou não ficou na área médica, ou não deu certo, ou alguma coisa aconteceu. Você tem a oportunidade de trabalhar com uma coisa que você sempre gostou, sem... Você escolhe, né? Como você sem compra o seu precisar, emprego, você escolhe o que você compra. Como qualquer compra, você compra aquilo que você quer. Eu vou adiantar uma pergunta. O médico, ele tem essa veia empreendedora? Vocês sentem isso? Alguns, né? Olha lá, o Fora o Habib's. dono do Habib. Pois é, o Sara. Não, também tem a ReHap, né? Tem vários empreendedores, mas eu acho que o médico, por si só, já é uma pessoa que não sobra tempo para empreender, não sobra tempo para pensar num empreendimento. Às vezes agora é a hora, né? Às vezes agora tá mal de grana, é a hora de pensar em empreender e montar alguma coisa. Os médicos acabam Pra sendo muito complementar. fregueses nossos. Os médicos compram muito franquias, né? Porque é um modelo de negócio que às vezes a pessoa consegue administrar um pouco mais a distância, não tão perto, porque ela já vem toda delineada, já vem toda Ele já orientada. tem um trabalho, né? Então, às Ele vezes pode ter alguém que... Ele pode acrescentar na renda, gerente, tal. mas ele não necessariamente precisa viver de uma franquia pequena. Né? Não, a crise realmente eu acho que dá muita oportunidade para as franquias de baixo custo, que eu acho que isso hoje nós trouxemos a Plucel, e nós vamos falar aqui da Plucel, porque é exatamente uma franquia de custo bastante baixo, que é onde as pessoas, que nem o Felipe estava falando, ela compra o seu emprego, ela tem a oportunidade de ter uma renda. Pode ser até uma renda extra, talvez, né? A pessoa pode ter um emprego, mas ter uma janela de horário ali, trabalha com a Plucel, por exemplo. É possível isso? É possível. Inclusive, ele pode ter a Plucel para realizar alguns sonhos, né? E ter o trabalho dele. Ele sonha em fazer uma viagem, ele guarda o dinheiro da Plucel para fazer alguma coisa e vive do salário que ele está acostumado a viver. Isso é possível. Se a gente for imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem 20 mil reais, e se ela aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, ela vai conseguir, na poupança, ganhar 500 reais, que não é nem renda. O 0,5% que paga a poupança, aproximadamente, é uma correção, porque isso é a inflação. Então ela vai ganhar 500 reais. Se ela investir, por exemplo, numa Plucel, que é um investimento aproximado de 20 mil reais, ela pode ter uma renda de 2 a 3 mil reais, que é 6, 7 vezes o valor. E aí ela passa a ter uma renda. Então vamos aproveitar e começar a falar um pouquinho dessa franquia da Plucel. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, primeiro, o que é a Plucel, como é que ela funciona, como é que ela nasceu e qual que é o objetivo dela, para a gente discutir um pouquinho, primeiro, o conceito do negócio e do setor, né? A gente já está trabalhando com franquia há 9 anos. A gente tinha um outro modelo de franquia, uma outra empresa, e a gente resolveu aproveitar a crise para recriar, né? Recriar o nosso modelo. Então, assim, mudamos a empresa, inclusive o site ainda não está no ar, mas vai entrar em breve no ar. Trouxemos algumas parcerias e resolvemos daí divulgar em todo o nosso país, justamente para criar a Nano Franquia. Então, assim, experiência em franquias a gente já tem, e agora a gente pretende fazer uma rede muito maior do Mas que fala a o gente... que é a Plucel. O que é a Vambora. Plucel? Vai, Doutor? Vai, doutor, fala alguma coisa. Senão ela fala que eu roubo o microfone. Tá deixando ela. Esse papo veio lá de fora, hein? Esse papo veio lá de fora. Segurando aqui, vendo esse microfone lindo, louco pra pegar ele só pra mim. E o que tem? Como a gente fala em reinventar, em criar oportunidades, falamos de crise, vamos parar de falar de crise, agora vamos falar de negócio, vamos falar de investimento, vamos falar de oportunidade. O que é? Parceria. Então a cabeça funciona mais ou menos nesse sentido. Parceria, nós fazemos a macro parceria, ou seja, nós vamos na Europa, trazemos parceiros para o Brasil, e aqui no Brasil nós pegamos parceiros, que seriam nossos micro franqueados, nossos nanos franqueados no caso, que farão uma parceria com a gente, a parceria de venda, a parceria de tocar o negócio aqui no Brasil. Na verdade no Mercosul tudo, que é onde nós estamos instalados. Então,
Aí você vê mais ou menos até o significado de franquia. Mas fala um pouquinho do que é a Plucel, porque eu estou curioso. A Eu gente todo tá o deixando nosso pro final, tô público controlando o aqui. tempo. Você fala de já WhatsApp, aprendi fala o que é a O Plucel. WhatsApp tá bombando já. Inclusive, é até Já me interessante. perguntaram aqui se a Plucel é concorrente da Duracell. Foi o primeiro WhatsApp que eu recebi aqui. Acho que a pessoa não Não é? Veio para durar, veio para durar. O que acontece? A Plucel é uma empresa da área médica, de biotecnologia, que nós estamos na ponta da medicina, ou seja, nós estamos trabalhando com tudo que há de novo. Só que o que há de novo já estruturado, já comprovado pela ciência, já comprovado por número de casos, então não é nenhuma uma novidade que não foi testada. Então nós estamos nos limitando a trazer coisas que já estão testadas, que já estão no mercado, principalmente no mercado internacional. Por exemplo, na parte de exames genéticos, na Europa e nos Estados Unidos é mais do que tradicional. O Brasil está começando agora nessa área, tanto que nós vamos mandar os exames para ser feito na Europa, em laboratórios europeus, que eles têm maior experiência do que nós aqui no Brasil. E é uma área ampla. Então, o bacana disso aí é que nós vamos lidar com criogenia, com célula-tronco, com célula-tronco de vários tipos, célula-tronco adulta, célula-tronco mesenquimal adulta, a parte de exame genético, não só na parte de falar em doença, de prevenção, de descobrir quem tem a propensão para ter um Alzheimer, quem tem a propensão de ter alguns tipos de doença, hipertensão arterial, diabetes, mas também na parte fitness da coisa, na parte health aí, de saúde, de poder melhorar a parte de nutrição do paciente, do cliente. Então, vai ser um leque amplo que as pessoas que gostam dessas áreas vão se identificar com isso e vão poder trabalhar junto com a gente, vão poder cooperar. Na verdade, né, cabe aí nessa parceria, nessa cooperativa. No caso dos exames genéticos, seria como se, ao invés de eu fazer só o check-up tradicional que eu faço hoje, todo ano, a cada 3 anos, eu faço um outro tipo de exame que vai... O que vai ser bom para mim, por exemplo, eu fazer esse exame genético, como é que ele é feito, e você manda isso lá para a Europa, e para que serve isso para mim? Dos exemplos aqui nessa mesa, que nós temos jovens, super jovens, que não estão preocupados assim, com a saúde, como o senhor Paulo César Mauro, que já está mais atento, já está um pouco mais preocupado. É que as preocupado. perguntas estão dentro tudo dele, né? Ele já fica mais interessado, já quer o cartão. Um dos principais business nossos vai ser a coleta da parte genética por saliva. O Paulo já quer que eu leve o copo dele embora, para amanhã já remeter todos os resultados. Então, isso aí que nós não é a pessoa que pensa em doença, oh meu Deus, estou... Mas então, é a prevenção, é o que você falou, é um check-up. Ele vai entrar nesse check-up, ou já vai entrar na parte de quem já está tomando alguma atitude para mudar a vida, o estilo de vida, já está indo no nutrólogo, que é um médico que trabalha com a parte de alimentação, no nutricionista, no preparador físico, professor de educação física. Essas pessoas que já estão indo atrás disso, que são jovens, muitas vezes, fazendo exercício, já vão poder usar esses exames para nortear aí um tratamento mais rápido e melhor. No fundo é uma franquia de testes genéticos onde eu consigo prever o que eu posso vir a ter daqui para frente, mais ou menos isso. O leque é grande, nós vamos trabalhar com a parte de exame genético, com a parte de criogenia, de O que é a parte de criogenia? Explica um pouquinho de célula-tronco. Eu vou falar. Isso. A célula-tronco, a gente armazena tanto o sangue do cordão umbilical como do próprio cordão. Então, a gente tem as células que podem tanto ser células hematopoéticas, que é aquelas que vão virar células do sangue, como células mesenquimais, que viram outros tecidos, pele, órgãos e outras coisas. Então, esse armazenamento é para um futuro. A criança os pais armazenam quando nasce esse bebê para fazer um tratamento futuro. Aí, assim, nós já temos know-how de várias doenças tratadas com célula-tronco. Na realidade, ela não é a única opção, né? A opção mágica de tratamento, ela é mais uma opção no leque de tratamento. Então, quando todas as opções falharam, nós vamos entrar com a célula-tronco, com resultados muito bons. Você já tem cases de sucesso? Temos sim, mas assim, no Brasil existe uma resistência muito grande dos órgãos governamentais, mas assim,
É verdade, ela funciona, ela é utilizada no mundo inteiro. Que tipo de doenças, por exemplo, No eu Brasil, posso curar eles- com célula-tronco? No Ou Brasil, fora, a aqui Anvisa lá fala fora. só das doenças do sangue, os cânceres do sangue. Tá. Mas não é real. O mundo inteiro trata várias coisas com célula-tronco, desde paralisia cerebral, tem casos de autismo sendo em pesquisa ainda, não estão tratando, mas pacientes com doença que tem lesão neurológica e para de andar, paraplégicos, tetraplégicos, se faz tratamento com célula-tronco, e aqui pertinho a gente tem um grande especialista que faz e o pessoal volta a andar. Então, assim, não é milagroso, não é 100%. Essa deixa que eu ia querer entrar, já estava aqui angustiado. Não, Quando é 100%. a gente fala, primeiro a gente não fala em cura, né? Fala em opção terapêutica, porque na medicina não é exata igual a engenharia, números, que você põe A mais B, vai dar C e você faz, então eu vou curá-lo. Não chegamos a esse ponto ainda, infelizmente, na medicina. Porque cada ser humano tem uma reação diferente para determinados tratamentos. Então, a célula-tronco, ela entra como uma opção terapêutica. Então, é uma arma a mais que você vai ter para se defender de algumas doenças. E algumas já estão funcionando muito bem, já estão comprovadas e milhares em estudo. No Brasil, principalmente. Aqui tem vários estudos de várias doenças que já estão sendo usam tratadas para refazer a musculatura cardíaca pós-infarto e com resultados muito bons. Você diria que funciona, então, melhor que ir na igreja evangélica? Eu acredito. Acho que os dois, né? Os dois, Vale a os fé dois também tem é que bom. estar Olha alguém querendo colocar polêmica aqui. Os dois Daqui a pouco vai detalhados. começar a falar de política, Tenho duas questões. falar do Corinthians, perdendo visibilidade agora. Enfim, Duas questões, trazendo para o mundo do negócio, então. Duas coisas. Qual o papel real na prática do franqueado para o ótimo, céu? isso aí foi bem legal. E é necessário que esse franqueado seja da área da saúde já? É o perfil ideal, esse Olha, cara? o expertise nós tivemos, como a Adriana falou aqui no começo, essa experiência que nós tivemos com franqueado, com franquia, nos fez repensar bastante isso. Na verdade, negócio nunca precisa ser daquela área específica, todo mundo pode aprender, pode assim, enveredar aí nos meios diferentes. Mas nós vimos que para ter resultado, voltando à crise, principalmente em época de crise, quem está mais adequado já tem... Mais vai familiarizado ter com... familiarizado com os termos, com o tipo de Até exames. porque vocês falaram um monte de palavra aí que eu fui só anotando aqui para pesquisar no a Google pessoa acaba depois. não entendendo. Então, a área de saúde facilita muito. O cara já está um passo à frente dos outros. Então, qual é o nosso trabalho? É identificar pessoas na área de saúde que já têm expertise de área de saúde, quem tem essa veia de vendas, de poder abordar, de poder entrar. Que tenha relacionamento. Isso, exato. Por isso que a franquia, como você venda. falou já da BF, de estatística, está sempre na frente dos outros negócios. Perfeito. Porque essa seleção que a Global Franchise faz tão bem há tantos anos, ajuda muito nisso. Porque você já põe a pessoa que já está meio caminho andado na frente dos outros. Então vai sair na frente. Não né? é necessário, mas é o ideal. Seria o franqueado ideal. E nem sempre os da área de saúde foram os melhores. A gente teve franqueados que não eram da área de saúde. Tem que ser sério. Eu acho que, assim, acima de tudo, a pessoa tem que ser muito séria. Trabalhar com Correto. saúde, você não pode prometer o que não é verdade. Então, assim, se ele é da área de saúde, fica mais fácil. Se ele não é da área de saúde, nós vamos ensinar. Mas ele tem que ser sério. Em qualquer momento que a gente percebe a falta de comprometimento e seriedade, esse franqueado não serve pra gente. foge. Qualquer Se negócio ele- precisa de comprometimento para ir para frente. Se ele realmente. tiver empregado, ele precisa deixar o emprego dele para trabalhar exclusivamente para a Plucel ou não? Até bom que ele já tenha um emprego no hospital, numa clínica, e ele aproveite esse relacionamento para trabalhar os produtos da Plucel. A pergunta caiu como uma luva com o comentário anterior, né? Aí já cabe essa seleção. Então, a gente vê aquele candidato que, muitas vezes, respondendo a pergunta, sim, ele pode adquirir os dois. O produto nosso, ser um nano franqueado e manter-se no E emprego. até melhor, né? E Falar eu a verdade, acredito né? muito que é melhor. Aí, nessa uma renda seleção, adicional para nós vamos procurar candidatos que estejam na área, que às vezes está num emprego totalmente diferente, fazendo viagens ou outra coisa que não tem muito a ver, esse candidato será cortado. Por isso a seriedade da franquia, essa chance de dar mais certo. Porque, infelizmente, a gente corta muito candidato, mais do que a gente aceita.
Felizmente, então. Felizmente, porque é um bem para Faz todo uma mundo. boa triagem. Como eu falei no começo, é uma cooperativa. Então a gente está um cooperando com o outro para crescermos todos juntos. E qual que é o investimento na franquia da Plucel? Você podia passar aqui para os nossos ouvintes qual que é o investimento? Quanto que ele precisa ter de recurso para ser um franqueado Plucel? Nós fizemos todo um plano de negócio bastante minucioso e voltado aí a nano franquia. Então, com aquele limite máximo de R$20 mil. Então, o investimento é até R$20 mil, em torno de R$20 mil. Não vai ser muito menos que Já isso também. contabilizando a taxa de franquia. Exato, taxa de franquia, investimento de marketing, adequação, o curso de treinamento. A gente também... O estoque que você vai adquirir aí. O que é o estoque? Eu ia te perguntar exatamente. O estoque e esse candidato ou candidata, ele deve procurar um espaço físico, um escritório? Como é que funciona? Pode trabalhar de casa? Como é que é hoje o franqueado? O nano franqueador já tem esse perfil que pode ser o home office. Ele pode estar em casa ou ele pode estar no outro emprego. Hoje em dia, com tecnologia, com WhatsApp, com essa facilidade que nós temos de comunicação, não há necessidade de ter um ponto fixo. O estoque é maneira de falar, é só para a pessoa ter uma ideia que ele vai botar um investimento na frente. Que na verdade ele não vai comprar nada para revender. Nós somos prestadores de serviço, então nós vamos coletar o sangue do cordão umbilical para armazenar células-tronco, e vamos coletar saliva ou sangue para mandar e fazer o exame e voltar esse resultado. Só que para essas coletas nós precisamos de instrumentos para coletá-los. E esse material, esses instrumentos, esse seria o que... Essa coleta o próprio franqueado faz? Então, a coleta dos testes genéticos... Não, ele está falando do banco as duas. do As sangue. duas, Né? Exato. A do sangue do cordão, sangue. não. A sangue do cordão ele vai ter Pode que... ele fazer se ele for... Se ele for médico, médico, Não. se ele Precisa for ser médico médico? ou enfermeiro. Já fazem. Enfermeiro. A vigilância sanitária não permite que seja de outra área. Então, assim, médico ou enfermeiro. E se ele for de São Paulo, a gente pode fornecer a nossa enfermeira, a nossa equipe de enfermagem, não é uma enfermeira, são vários, para fazer essa coleta. Se for a coleta para teste genético, essa não. Essa vai a orientação de como como o próprio paciente que compra o teste, ele mesmo consegue coletar a sua... Como o doutor Alexandre falou da saliva. Ou a O saliva, franqueado vai ter um treinamento para ele- auxiliar. e vai junto no kit as instruções. Perfeito. Então, ele vai saber coletar sozinho e mandar pra gente. Caso alguma coisa aconteça errado, a gente volta. Não o material, a gente dá outro kit para ele coletar de novo. Mas assim, dificilmente vai dar problema. É muito Legal. simples. No caso do sangue, do cordão umbilical, como é que funciona? Porque você não sabe quando é que a mãe vai dar luz, né? Às vezes, sábado de madrugada, às 3 horas da manhã, o cara... A gente costuma falar Entendeu? que ela programa o dia, a hora, só esquece de avisar o nenê, né? É a hora que ele quer sair, Como é ele que sai. funciona? Quem é que vai correndo lá? Porque tem que ter aquela hora que vai dar luz, tem que estar lá junto, não é? Quanto tempo antes, depois? Como é que funciona isso? Aí deve ser uma logística difícil, hein? No Brasil inteiro, vocês fazem isso no Brasil inteiro. O cara tá lá Imperatriz Acre. do Maranhão, O Acre. em É um Madalena. estado ainda Eu meio ouvi dizer que incógnito, tem uma sabe? cidade que chama Madalena, no interior do Ceará, e vai dar luz lá. Como é que faz? Aí que entra a cooperação, né? A criação, a ideia de partir para o ramo de franquia. Aí o nosso franqueado que vai nos fornecer essa logística. Então, através de treinamento, nós vamos treinar esse franqueado para ele ficar apto a fazer tudo isso que você falou, tirar todas essas dúvidas, estar à disposição, ter alguém que esteja junto com ele. E ele, nesse local equidistante, longínquo, so far away, vai conseguir de lá trazer para cá, porque todo o material fica armazenado aqui em São Paulo. Quanto tempo ele tem para coletar e mandar? É dias, 48 horas. 48 horas, mas a logística de retirada e chegada no Brasil, em São Paulo, a gente já tem ela toda montada, então nunca ultrapassa. E assim, hoje existem estudos que já estão provando que poderia ser mais, mas assim, a princípio, por lei, 48 horas. O franqueado, um ponto interessante a ser lembrado, que é um futuro candidato, é esse também. Como esse business envolve esses dois tipos de
são interligados, né? Ambos são biotecnologia, são a parte mais avançada da medicina hoje, que é tratamento celular, que é a parte genética, de diagnóstico e possibilitando tratamentos específicos, são super interligados. Mas na área da franquia, às vezes eles vão ser um pouquinho separados. Por exemplo, a logística do sangue e da coleta de saliva é um pouco diferente. Então, aí que vai entrar a nossa parte, que é selecionar a pessoa que está num local ideal, que vai conseguir cumprir todo esse circuito esse trâmite. Qual é o profissional médico que vai indicar para o franqueado procurar tanto a parte de armazenamento do sangue do cordão, aí acho que é mais fácil que o obstetra, mas para os testes genéticos, que médico que vai poder indicar para o paciente dele fazer um teste genético? Quem é esse profissional? Nos dois casos, muitas vezes não é nem um médico, seria um profissional, né? Pode ser um profissional. Na área de célula-tronco, como é a coleta do cordão umbilical, o obstetra é o que está mais próximo da cliente final, que seria a gestante. Mas no nosso treinamento, toda essa experiência, a própria mãe vai ter contato com essas informações e vai procurar, e pessoas relacionadas às gestantes. Então, todo mundo que está nesse meio, não só médico, vão fazer essa indicação. E na parte de exame genético é mais amplo ainda o leque, como eu havia dito anteriormente, como nós vamos fazer a parte de nutrição, que são exames genéticos que te põem a condição genética que você tem, as propensões, o que vai te facilitar em termos de comida, se é a calorias, quais serão os meios que você vai chegar a uma dieta legal, ou para aumentar a massa muscular, ou para diminuir o peso. Então, aí você vai entrar com nutrólogos, nutricionistas, a parte de esportes, de fitness, o professor preparador físico. Os fisiatras, os fisiatras. médicos. Aquele pai que quer saber se o filho pode ser um Cristiano Ronaldo lá na frente, o cara... Esses também fazem... E também, ele mesmo se indica, né? Pode ser um Neymar. É que o Neymar é mirradinho, né? O Cristiano é aquela máquina, né? A gente sabe que o Eu cara... acho o Cristiano mais bonito igual a minha mulher. Aí tem essa briga, né? O português é bonito, danado. Ele foi super simpático comigo na Copa do Mundo, agora eu virei fã. Há alguns anos atrás nós tivemos o caso emblemático da Angelina Jolie, que fez ali exames genéticos e por isso ela retirou as duas mamas. 2013. Um exame desse, um resultado num exame desse, justifica uma cirurgia? É o suficiente para você chegar a esse ponto de... Eu como mulher falo que é. Eu não correria risco nenhum. Acho que é 98%, né? Na realidade, o a exame Angelina... dá assertividade. Eu lembro que o dela deu assertividade. Na realidade, a interpretação do código genético, né, é que leva a crer que ela vai ter. Ela tinha um histórico muito sério. Familiar, né? Histórico então, assim, familiar, mais eu faria. Entra mais naquele... Eu faria, se fosse ela. Mas assim, também não é a solução de todos os problemas, mas já é uma ajuda, uma grande ajuda. E um cirurgião, só com o resultado desse exame, ele topa retirar a mama, por exemplo? Então, aí vai depender muito do seu médico, né? Tem médico que gosta de arriscar, mas um dia o meu obstetra falou: Adriana, onde você fez medicina? Foi na Alemanha, o que é muito radical. Mas não é. Quando diz respeito a gente, varia, né? Quem quer correr o risco e quem... Eu não arrisco. A informação que eu tive informação genética, é de 98% a chance que ela tinha de ter o câncer. Inclusive, isso foi uma polêmica mundial, né? Porque a empresa que detinha, patente, né? queria patente, porque eles descobriram esse código. E eles queriam patentear o código, mas o código não era deles, porque é nosso. Sim, né? sim. E foi uma briga mundial entre várias empresas para tentar tirar essa patente. Hoje todo mundo tem acesso. Mas assim, foi uma briga, foi mundialmente foi um marco, conhecido. né? Mas eu acho que o importante é o que você falou, é que dali para frente, hoje cada vez mais, as pessoas estão trabalhando muito mais no preventivo do que no corretivo. Quer dizer, antes de eu ter uma doença grave, se eu souber que eu tenho
um alto índice de probabilidade de vir a ter, primeiro eu vou mudar o meu estilo de vida. Muito mais assertivo que Búzios e Tarô, Sim. né? Sabe? Eu vou também é uma saída, mas a medicina, no fundo, vocês estão apostando na medicina preventiva. Sim. É a medicina do futuro. E mesmo Que é Não pai é isso? Alexandre e mãe Adriana. Não, na realidade, assim, hoje a gente, por teste genético, você identifica, por exemplo, se seu filho é um autista, né? Então hoje Que é a um gente diagnóstico difícil. super difícil. Isso você faz no útero ainda? Não, Não. você faz depois que nasce. Depois Mas que assim, nasce, essa criança tá. que vai ter autismo, ela vai descobrir que é autista lá na frente. E você já pode perdeu tomar. tempo. Mas recém-nascido, você já consegue ter um diagnóstico? Ou qual a idade que um pai consegue ter esse primeiro Existe a diagnóstico? possibilidade de fazer no recém-nascido. Mas pode esperar um pouquinho e fazer também. Mas esse é um diagnóstico muito tardio, né? É a última opção. Normalmente tardio. A criança começa a apresentar problemas e só lá na frente que você vai pensar no diagnóstico. diagnóstico Quanto até antes hoje, você souber, melhor, sim, né? porque você pode tomar atitudes. Um autismo grave, você já pode fazer estímulos, né? Você pode hiperestimular essa criança e conseguir diminuir o grau. Não o grau, mas fazer ela se sociabilizar de uma forma melhor. Eu já entendi porque o site deles não está no ar ainda. Porque eu imagino cada página de todas essas possibilidades que vocês estão colocando assim. Deve ter uma infinidade de páginas que vocês vão colocar sobre tudo que pode ser feito, né? Isso não tem nada igual no Brasil, né? Igual a Plucel em termos de testes genéticos. Tem. Vocês estão sendo Mas com todo pioneiros esse no leque Brasil de opções, de oferecer para todo o Brasil O poder fazer um diferencial teste o genético. diferencial é esse, é a abrangência que nós vamos ter Brasil, né, que é um país continental. Então esse é o grande Hoje deve diferencial. ter um exemplo. O básico é feito Pra quem alguns tem muito dinheiro, laboratórios né? dentro Sim. da Universidade de São Paulo, porque são vários os testes genéticos. Então nós vamos trabalhar com alguns que Tô principais, falando daqueles dos que não tem aqui. Nós vamos dar essa oportunidade do brasileiro conseguir fazer algum Quanto- E teste. por um valor menor. Quanto né? vai custar? Ótima Não, pergunta. Não, essa pergunta eu não vou te responder. Não, ainda, aproximadamente. Agora eu fiquei curioso. Eu quero Não, hoje fazer no o... Brasil. Eu quero fazer o meu teste genético. Quanto vai custar? Ou se vão ter modalidades Vão ter de modalidades. testes genéticos? A partir mais ou menos. Você tem uma ideia de quanto vai custar isso? Porque eu já preciso juntar o dinheiro Posso, aí. Pode. Ó, são várias modalidades. Lógico que um teste com um leque maior é mais caro. Pega um mais... Mas eu acredito, a gente está fechando agora os valores, porque no Brasil, né, o dólar sobe, desce. É um pouco O difícil euro a gente. também, né? O euro, Nós tipo, dependemos de transporte, a gente depende dependendo do de transporte logística. internacional, é um pouco complicado, mas assim, a gente acredita, a gente queria, o nosso sonho é colocar no mercado a partir de R$2.000 você consegue fazer um teste genético, parcelado isso, no cartão Lógico. em 10 vezes. Já então, trouxe assim, para a cultura do brasileiro. mas Tá certo, porque tá certo. hoje... Mas está certo, Tá certo. torna Então, mais acessível. Democratiza um Sim, exame que a gente dependendo sabe do que... exame, a gente Nós pagamos os pretende europeus por à isso. vista e parcelamos. Mas aqui. quanto não vale a sua saúde? Claro. Sim, não, e assim, Quantos anos de vida você pode ganhar com um exame desse? muitos, Quantos muitos. eu posso porque- ganhar, doutor? Muitos. Não, a gente sabe se você tem um risco maior para ter um infarto, se você tem risco, por exemplo, atletas têm risco de ruptura de tendão de Aquiles. A gente consegue identificar várias doenças antes delas acontecerem. Aliás, eu lembrei de uma coisa, você me comentou fora do ar aí Passa. sobre... Tem clubes de futebol na Europa que estão utilizando, né, Nós vamos trazer testes pra cá, nós vamos trazer isso genéticos pra cá. para poder melhorar a performance dos jogadores, é isso? Leva isso pro centro de Cotia, pelo amor de Leva Deus. isso pro Corinthians. Não, São Paulo tá precisando demais. Não, esse for pra levar, eu levo pro Santos, tá? É nada, Não, mas eu tenho um grande amigo que é o Joaquim Grava. Apesar de ser santista, ele Você é ama o Corinthians, eu perfeito. gosto muito É dele. isso. Não, mas existe alguns clubes que estão fazendo teste genético e a partir do teste genético
fazendo alguns exercício suplementos, dirigido. isso, suplementos e Olha, exercícios E o dirigidos. nosso parceiro europeu está desenvolvendo um produto especificamente para isso. Então nós acreditamos que até o começo do ano que vem nós já vamos ter ele disponível aqui no Brasil. Ele é específico para cada pessoa. A gente Uau. faz o produto para a pessoa, Para cada jogador vai ter o que falta para ele. Nossa, que fantástico. Quer dizer que eu posso ter um futuro ainda no futebol, não? Não, Não? ele vai fazer você jogar. Ele não ensina a jogar bola. Não é Você tá jogando foi. muito. não é um pódio. Dá uma melhorada. Bom, Tem nós alguma temos- pergunta aí Nós de temos ouvintes? 10 minutos, é isso que eu ia falar mesmo. Nós temos 10 fala, minutos, Felipe. então vamos ver aqui o que a gente tem no WhatsApp. Deixa eu ver aqui primeiro. Temos alguma coisa? Nós temos aqui. Estou perguntando se tem aí também. Então vamos nas minhas só, vamos só nas minhas. Então vamos lá. Aqui eu tenho do José Henrique. Quais tipos de problemas conseguimos prever e o que ainda não conseguimos? Inclusive nós não falamos no ar o WhatsApp que é para ser enviado, né? Pois é. Eu tô sem óculos, eu não consigo Ele ver. saiu no Vocês Face. Então ficou exclusivo dos Face. Vocês Os têm, contatos. vocês têm 10 minutos para mandar qualquer pergunta para o nosso WhatsApp aqui, 11 99 427 2179. Obrigado, doutor. Essa foi. Mas se quiser ligar também, pode ligar no 11 2443 3082. Estação I, sua nova parada na internet. É isso aí. Cara de rádio, HTTP. jeito de web. Olha que legal. Estaçãoi.com.br. Conseguem responder essa última pergunta Vamos do lá, José José. Henrique, é isso? Isso, José Henrique. Já chamou de Zé. Já veio o Zé do Face. Olha a mesma pergunta do Zé. Então vamos Já lá, até quais perdi. tipos de problemas já conseguimos prever e o que ainda não conseguimos? O que conseguimos já falamos bastante, né? O que não é possível prever? O que nós não podemos entrar também é nessa neura de querer prever tudo, Tudo, saber tudo. Né? Então, esses testes, hoje em dia, eles pegam, porque a abrangência do teste genético, hoje, ela, não vamos dizer infinita, mas ela é gigantesca. O problema são os custos. Então, ele é um teste mais geral, que aí, a partir dessas informações, você pode ir para o mais específico. Olha, tem propensão a ter Alzheimer, então vamos investigar isso. Então, nós vamos bem Mais longe, aprofundado. mais aprofundado. O que a gente vai esbarrar um pouquinho nos custos, né? Mas esse leque de teste genético hoje é gigantesco. E cada dia mais, porque já foi, para entender um pouco melhor do teste genético, já foi desvendado toda a parte genética do ser humano. Agora, o que a gente não sabe direito é fazer o que com essas informações. Então, a cada dia, cientistas, pesquisadores, grandes universidades, igual essas que nós entramos em parceria, desenvolvem software para comparar, né, a parte genética e descobrir, olha, se tem esse gene com aquele gene, ele vai ter a propensão de ter isso ou de não ter aquilo. Então também, muitas coisas, tem coisas simples, como por exemplo a cafeína, que está presente em vários produtos, principalmente no café. O brasileiro adora café, e está na Coca-Cola, e está... Não pode fazer propaganda, né, Não, Paulo? não vai. Produto específico da Pepsi. Então, a cafeína, por exemplo, é um teste que parece bobo, mas é interessante. Então, pessoas com pressão alta, que são sensíveis à cafeína, tem que evitar a cafeína. E como saber isso? Então, geneticamente, um dos nossos testes que nós vamos fazer é esse. Então, já pegando a pessoa que é hipertensa e fazendo isso aí. Então, o leque é bem ampliado. Legal. Temos aqui também a Simone Lopes. Ela tem duas perguntas. A primeira é: para quem o nano franqueado vai vender? Quem é o cliente do nano franqueado exatamente? É o cliente final. É o, Não, a não, pessoa não. interessada. Quem é o cliente final? Quem é o cliente final, No nosso então? business seria a gestante, nas duas formas, porque a gestante, há vários testes genéticos para a própria gestante fazer, da parte nutricional, para ela já ter uma gestação melhor, com a qualidade melhor de gestação. O nenê que vai vir a nascer, como nós falamos, de identificar autismo, identificar essas características já precocemente. E aí, em cada setor, aquilo que a gente falou, que o negócio é amplo, então a pessoa que está na parte da nutrição vai poder fazer esses testes de nutrição. Então, o cliente final é o que o nano franqueado vai atingir. Isso já tem um pouco da próxima pergunta dela, que é: quais são as áreas da medicina que podem ser usados esses testes? A parte de nutrição, a parte da obstetrícia, né, que a gente já falou. Para pacientes
seriam os cardiologistas, que a gente tem vários exames para cardiologia, oncologia. Então, eu acho que todas, neurologia, eu acho que todas as áreas da medicina e todas acrescentando os nutricionistas, os fisiatras, o pessoal que quer ficar bombado. Então, assim, eu acho que para todo mundo, eu acho que seria para 100% da população, só que alguns não vão ter condição de fazer, mas seria para todas as pessoas. Para mim, acho que tá mais claro o cliente final, é um profissional, que pode ser um médico, pode ser um personal trainer, pessoas que têm contato com o público que Sim. pode vir a usar e tirar proveito desse produto. Exatamente. Os médicos vão, e vocês vão dar todo o treinamento para o Exatamente, franqueado, aí é que entra dizendo o qual treinamento. é o médico que ele vai procurar, Como qual é a abordar, especialidade, como qual- abordar. Quais Explica são isso. eles. É aí que é a parte legal de estar nessa estrutura de franquia, né? Sim. Lógico. Porque o franqueado vai Você vai ter ensinar ele a vender, praticamente né? E isso. dar o instrumento Vai pra ele. dar toda a coordenada para ele ter um sucesso. O sucesso dele é o meu sucesso. Então, nós vamos usar de toda a nossa experiência nesses anos no mercado, com nossa experiência da parte de medicina e dos nossos parceiros internacionais. E dos nossos parceiros nacionais, como a Global Franchise. Muito legal, muito bacana. Tem mais alguma Mais uma? pergunta? Vamos lá. Deixa eu escolher aqui, porque a gente tem pouco tempo. Como é feito o teste? Como são feitos Quem que os fez essa testes? pergunta aí? É da Beatriz Ribeiro. Muito Minha bom. parente. Beatriz, vamos responder O para teste você. pode ser feito da saliva, pode ser feito da tecido Da da mucosa. mucosa, né, oral, e alguns testes são sangue, mas ainda nós não vamos mandar sangue, nós vamos mandar só saliva e da mucosa por problemas burocráticos. O Brasil, para tirar sangue do Brasil não é fácil. Tudo é Imagino. difícil do Tudo Brasil. fica mais complicado, né? Então, uma última pergunta aqui, da Jaqueline Costa. Tenho o cordão umbilical do meu filho guardado. Posso utilizar ele? De lembrança. Só dá para usar de lembrança, né? Na realidade, o cordão tem um tempo menor para ser processado e guardado. Como é essa coleta e Se armazenamento tira do em torno de cordão? 20 centímetros do cordão depois que o nenê nasce, não do Certo. nenê, né? O que fica na placenta. E é enviado para a gente num meio de cultura e com antibióticos para a gente poder processar no laboratório. Ele tem que chegar para a gente antes do sangue. Então ele chega em torno de 24 horas para a gente poder separar as células e só guardar as células. O cordão a gente não guarda. Perfeito. Muito bom. Só retomando, então, negócio de novo. Quem quer ser franqueado hoje? Investimento total? 20 mil? É isso? É, Isso 20 mil. 20 mil né? reais. Já, de 20 máximo. mil. E dá um incluindo- retorno em quanto tempo você acha que vai Em torno de retornar? 9 meses, bem menos que um ano, digamos assim. Falando em gestão. 9 de meses? Gestação, Nossa, né? mas Dá tempo de uma Você vê que gestação. a matemática entrou junto com a... E é sempre bom lembrar, assim, lógico, a gente tenta selecionar os franqueados para terem sucesso. Nem todos vão ter. Mas a gente vai fazer de tudo De tudo para essa eles pessoa conseguir. Porque nem todo mundo tem um tino de negócio, de venda, né? A gente vai ensinar, fazer de tudo para ela virar. Mas, assim, às vezes um ou outro não consegue. Não é o perfil mesmo. Mas a gente procura selecionar isso antes de acontecer. A gente quer que aconteça. Eles não entrem para a gente caso eles não sejam o ideal. Perfeito. Bom, gente, a gente hoje apresentou o primeiro programa do Papo de Negócio e Franquia. Vocês veem que mesmo nessa situação conturbada que nós vivemos, existem muitas oportunidades. É só querer e buscar as alternativas. Vocês estão trazendo uma novidade para o mercado. Quem sair na frente realmente vai se dar bem. É um negócio de muito futuro. E no fundo, na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então nós estamos aqui querendo que você venda lenço. Isso. E Tá bom, gente. é bom lembrar que os testes genéticos que existem no país são em torno de 20 mil reais para cima. E a gente vem com uma oportunidade de Olha custando que informação. 10% do valor que hoje é cobrado no Brasil. Bom, queria agradecer muito a presença aí do Dr. Alexandre, doutora Adriana da Plucel, do Diego da Trivia, do Felipe da Global.
Foi um prazer muito grande estar com vocês e até a próxima terça-feira, quando a gente volta a falar de negócios e franquia. Foi um prazer, até a próxima. Tchau, Prazer tchau, foi boa noite. nosso. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.